amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estamos no nosso quarto encontro, hein? Olha só, e hoje vamos falar sobre crer no Deus Trindade, comunhão de amor. Para então que possamos bem celebrar o nosso encontro de hoje, convido você a começar cantando comigo, invocando a Trindade Santa. Vamos lá? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Amém? Amém. Bom, como nossa oração inicial, hoje vamos rezar o creio. Você se lembra que o creio é uma forma elaborada, né? De dizer em quem, no que e por que nós acreditamos em Deus. É o resumo da nossa fé. Olha só que bonito. Com muita convicção, então, vamos todos colocar a mão no coração e rezarmos com bastante fé a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Bom, vamos lembrar um pouquinho do encontro anterior? Com certeza você se lembra, né? Encontro anterior, nós celebramos, nós fizemos, né? O rito do Éfeta, o Habit. Escutamos aquele evangelho tão bonito, né? Que Jesus chega, naquele surdo mudo, toca a língua dele e fala Éfeta, quer dizer Habit. Da mesma forma, nós pedimos para que Deus abrisse então os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração, para que sempre nós possamos escutar, proclamar a palavra de Deus e guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Hoje então, vamos falar um pouquinho sobre a Trindade, que é essa comunhão de amor. Então, para começarmos o nosso encontro, vem aquela pergunta, né? Quem é Deus? Quem que não tem dificuldade, na verdade, em responder essa pergunta sobre quem é Deus? E veja só, ainda mais quando essa pergunta é feita por uma criança, né? Nós catequistas aqui, quando estamos evangelizando, principalmente aqueles catequizandos das primeiras fases, né? Constantemente eles perguntam pra gente quem é Deus. É uma pergunta muito difícil de ser respondida. O fato é que todos os dias nós rezamos, conversamos com o Senhor, temos amizade, né, intimidade com Ele. Porém, quando temos que defini-lo, né, definir o que é Deus, quem é Deus, nós sentimos então a nossa limitação para fazer essa resposta, né? Se tivéssemos, né, o que responder agora, qual seria a nossa resposta para essa pergunta? Quem é Deus?
convido você nesse momento de oração e reflexão também, a tentar responder no seu íntimo, no seu coração: quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Pense um pouquinho, medite um pouquinho sobre essa resposta. Agora, não somente nós temos essa dificuldade, na verdade, em responder com poucas palavras quem é Deus. Muitos santos também já tiveram e já tentaram explicar quem é Deus. Sobre essa busca em especial, nos conta Santo Agostinho, que um dia teve um sonho. Convido você a prestar muita atenção nesse sonho de Santo Agostinho. Um dia ele sonhou, então, que ele caminhava numa praia, bonita e deserta. E de longe, ele viu uma criança correndo, apressada da praia para o mar. Indo em direção a ela, via que ele ia e vinha repentinamente, várias vezes dali. Na mão, tentava segurar a água do mar e colocá-la num buraquinho pequenininho que tinha feito na areia. Ela pegava a água, mas além de escapar um pouco da água pelos dedos, o pouco que restava não dava para encher o buraquinho. Então Santo Agostinho aproximou-se daquele menino, daquela criança, e perguntou o que estava fazendo. E o pequeno respondeu: eu quero colocar toda a água do mar nesse buraquinho aqui. Mas Santo Agostinho responde, mas é muito pequeno, não será o suficiente para caber toda a água do mar. E precisa buscar água com mais calma, senão você vai perder muito no meio do caminho. O menino, então, olhando para Santo Agostinho, com muito carinho, lhe disse: muito bem, Agostinho. Da mesma forma, você não conseguirá compreender tudo sobre Deus. O mistério do Senhor é muito grande para a sua pequena fé. Contudo, com paciência, você poderá ir crescendo na fé e conhecendo cada vez mais sobre Deus. E conhecendo melhor, poderá amá-lo cada vez mais. Olha só que história bonita, não é verdade? E o que mais nos chama a atenção nessa história de hoje? De Santo Agostinho e aquele menino anjo que estava na praia. O menino tentava colocar toda a água do mar naquele buraquinho. Santo Agostinho fala: não, você não vai conseguir colocar toda a água do mar nesse buraquinho, trazendo um pouquinho de água, ainda perdendo pelo caminho e colocando naquele buraquinho. E aquele menininho anjo, diz Santo Agostinho, da mesma forma, você não vai conseguir entender tudo sobre Deus, tudo sobre o mistério de Deus. Não é verdade? E aí vem aquela pergunta pra gente, catequista, o que é o mistério? O mistério, ele não é uma mentira, ele é uma verdade que a gente ainda não compreende. Como assim, catequista? Por exemplo, se nós fôssemos falar aqui sobre uma coisa muito difícil, vamos pensar numa coisa muito difícil. Por exemplo, física quântica. Meu Deus, o que é isso, catequista? Catequista não entende muito. Vocês também, eu creio que não entendem muito sobre física quântica. Mas não é porque a gente não entende muito que é uma mentira. É uma verdade. Só que nós ainda não compreendemos tudo sobre física quântica. Da mesma forma, Deus é um mistério gigante, Só que Deus se revela para a gente. Assim como o menino anjo disse para Santo Agostinho: se você tiver paciência, cada dia mais você vai crescer na sua fé. Assim nós devemos ter também paciência, como aquele menino ele levava água nas mãos, Cada vez que a gente vai tendo mais paciência, nós vamos, por exemplo, agora ao invés de pegar água com as mãos, pegar água com um copinho, com mais paciência, com uma garrafinha. E essa água que está ali dentro desse recipiente é o quanto nós vamos entendendo cada vez mais sobre Deus. Nós temos uma inteligência limitada, não é verdade? Deus infinito, gigante, Olha o tamanho do universo que Deus criou. Olha o tamanho dos planetas. Qual que é o nosso tamanho perto de tudo isso? Bem pequenininho. Mas Deus quis fazer um de nós, Deus deu a sua vida por cada um de nós e se revelou. Deus se revela, como diz aquele santo, eu creio, eu acredito para compreender, para poder entender. Eu tenho fé,
para que eu possa entender um pouco mais sobre Deus. E eu vou buscar também sobre Deus, para que eu possa cada vez entender mais. Que creio para compreender e compreendo para que eu possa poder crer. Cada vez que eu busco, por exemplo, Deus na natureza, busco Deus na oração, cada vez mais eu vou compreendendo para que a cada dia mais eu possa crer também. Olha que bonito, né? Vamos para a nossa leitura? Bom, pessoal, especificamente hoje a gente vai ter duas leituras para ler, duas leituras bem pequenininhas, mas muito importantes. Uma está no livro de Gênesis e a outra no livro de Mateus. Então, uma no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, e a outra no Novo Testamento. Então, vamos para a primeira? A primeira está em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 13 até o 14. Leitura do livro do Gênesis. Javé Deus disse à mulher: "O que foi que você fez?" A mulher respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Javé Deus disse à serpente: "Por causa do que fez, você será o mais amaldiçoado de todos os animais domésticos e de todas as feras do campo. Terá de se rastejar sobre o ventre e de comer pó todos os dias da vida." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você quiser dar uma pausinha no vídeo, então, para procurar a próxima leitura ela está no livro de Mateus, como eu havia dito, no capítulo 28, e os versículos são 18 e 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus se aproximou e lhes disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam com que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, após lermos os dois textos, que são muito profundos e muito importantes, vamos meditar um pouquinho agora sobre a palavra de Deus. Então, primeiro, qual o nome de Deus em cada texto? No Gênesis, se você pegar na sua Bíblia novamente, temos que Javé Deus disse à mulher e Javé Deus disse à serpente, né? Talvez a sua Bíblia está falando o Senhor Deus também. Então Deus, apenas o nome Deus, Javé Deus, Deus. Javé vem do hebraico, que significa Iavé, que é o nome como que Deus se revelou a Moisés, né? Moisés, quando encontra Deus na sarça ardente, quando Deus fala: "Moisés, tire suas sandálias, que a terra que você pisa é santa." Lá, Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta qual o nome de Deus, e Deus diz: "Eu sou aquele que sou", que no hebraico significa Iavé, e traduzindo para a nossa Bíblia, Javé, como possivelmente está na sua Bíblia, ou também em algumas traduções está como Senhor Deus. Tudo bem? Continuando. Já no Evangelho de Mateus, nós temos que, olha só que interessante, Jesus então fala aos apóstolos, né, toda a autoridade, lá no versículo 18, "E foi dado no céu sobre a terra, vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Vejamos agora que Deus é revelado por Jesus, né, como Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só. E o que esses nomes então têm a ver com o que Deus é? São João, por exemplo, também, no início do seu Evangelho, diz: "Deus é amor." Olha que bonito a definição, né, que São João dá a Deus. Veja só que Jesus então revela que Deus no Antigo Testamento, Deus ele vai se revelando aos poucos ao longo da história. No começo da humanidade, no começo de tudo, Deus é Deus, né? Olha só, ele vai se revelando ao longo da história. Revela o seu nome, que é Javé, vai se revelando que é todo poderoso, que é um Pai amoroso, né? Que sempre está ao nosso lado, que é um Pai de misericórdia, de justiça e de paz. E agora no Novo Testamento com Jesus vem mostrar justamente isso. Jesus até fala assim, Jesus
quando estava conversando com seus discípulos, pregando aquelas multidões, Jesus ensina a cada um de nós a chamar Deus de Pai. E não só de Pai, mas de Paizinho. Como Jesus fala, Abba, Pai, que significa Paizinho, né? Meu Paizinho querido. Olha só que bonito. E Jesus também revela que Deus é um só, porém 3 pessoas diferentes. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja que interessante, nós não temos, uma única e suficiente forma de conversar com Deus, porque Deus é mais do que qualquer conceito ou definição que formulemos. Contudo, Deus deixa-se conhecer conversando com homens e mulheres, especialmente através da Bíblia, que é sua palavra. Através da Bíblia conhecemos a história da salvação, na verdade, os diversos modos como Deus foi se revelando, falando com seu povo no deserto, principalmente o povo de Deus no deserto, aos profetas, também ouvindo os clamores do povo de Deus e atraindo o povo a si, atraindo todo o povo a Ele. Também nós ouvimos Deus e entendemos a revelação que Deus vai nos mostrando a cada dia, através da igreja, responsável pela conservação e a transmissão dos conteúdos de fé. Também através dos sacramentos, que são sinais sensíveis do toque. Nós podemos tocar, Então são sinais sensíveis do toque. Olha que importante. E acompanhamento de Deus ao longo da nossa vida. Quais são os sacramentos? Por exemplo, batismo, confirmação, crisma. Você que vai crismar, um sacramento, você vai receber o óleo. No batismo, você recebeu a água, Olha que importante. Sacramento da Eucaristia, que recebemos o corpo e o sangue de Cristo, Assim como os outros sacramentos, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, são todos sinais sensíveis do toque de Deus em nossa vida, o acompanhamento de Deus ao longo de toda a nossa vida. Também nós ouvimos a revelação, ouvimos a voz de Deus e também vemos a revelação de Deus através dos empobrecidos. Por que, catequista? Porque veja só, os pobres eram um grupo de pessoas para quem Jesus dava mais atenção, porque eles precisavam justamente de mais atenção. E também através daquilo que Ele criou, na verdade, através da natureza, da beleza da natureza. Quando dizemos que flor bonita, principalmente as meninas, mas os meninos também, quando olhamos aquela bela árvore gigante, olha só, nossa, olha que maravilha. Como que uma árvore gigante dessa cabe numa sementinha que cabe aqui na palma da minha mão? Que maravilha, na verdade, quando olhamos os planetas, as estrelas, quando olhamos o sol que nasce todo dia no mesmo horário, sem se atrasar, até a gente se atrasa, pelo compromisso, alguma coisa, o sol nasce todo dia na mesma hora praticamente. O brilho do sol não diminui, senão a gente ia morrer congelado. Não aumenta, senão todo mundo aqui ia se derretir. A terra gira todo dia na mesma velocidade, senão a gente ia ser arremessado para longe. Olha que bonito, como que Deus cuida da criação e cuida especialmente de cada um de nós, Que maravilha! Quando nós olhamos para a natureza, olhamos para a Bíblia, para a igreja, para os sacramentos, para os mais pobres, e vemos que Deus fala com cada um de nós, que Deus se revela todos os dias. Então o ser humano responde ao chamado de Deus também. Como, catequista? Dentro de cada pessoa existe uma tendência para o sagrado, para procurar Deus, Naturalmente o ser humano se sente atraído pelo divino. E esse anseio vai sendo elaborado e torna-se uma confiança, uma esperança por aquilo que a gente não consegue ver. Que a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, se você quiser acompanhar, a carta dos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, essa esperança, essa confiança, São Paulo chama de fé. Beleza? E a fé é a resposta humana que nós temos, nossa resposta, a resposta humana
ao chamado constante que Deus nos faz. Não é verdade? Essa fé vai se elaborando e sendo ajudada por meio de ritos, símbolos, olha só que importante, né? Gestos, músicas que ouvimos. Esses rituais, essas músicas, né? São meios de diálogo com Deus. Como dizia Santo Agostinho, quem canta, reza 2 vezes. Olha só, veja que essas coisas não são Deus, mas instrumentos que ajudam a cada um de nós nessa conversa com Deus, né? Olha que interessante, como se a gente tivesse um telefone, né? Nós podemos, através desses ritos, das músicas, como que escutar a voz de Deus. Olha que interessante. Também é utilizando desses mecanismos, né? Esses mecanismos de fé que nós chamamos, os ritos, que podemos conhecer com maior profundidade as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O que nós já sabemos sobre cada uma pessoa, o que nós já sabemos, perguntando agora, sobre cada pessoa da Santíssima Trindade. Então, de forma especial, o que você sabe sobre o Pai? Sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Momentos de silêncio para que você possa, então, meditar um pouquinho. O que eu sei sobre o Pai? Deus Pai. Quem é Deus Pai para mim? Quem é Deus Filho? Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo? Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Deus é comunhão de pessoas, é uma comunhão de pessoas, é uma comunhão de 3 pessoas. Nós falamos um que ama, um que é amado e um que é a fonte do amor. Veja que é uma relação de dependência, né? Não tem nenhum, eles vivem em comunhão entre si, os 3. Então veja, o que sabemos sobre Deus foi sendo revelado ao longo da história pelo próprio Deus, especialmente revelado pela história de Jesus Cristo. Sua vida, missão, paixão, cruz, ressurreição, ascensão, revelam o que podemos conhecer sobre Deus. Jesus apresenta-nos Deus como Pai, né? Filho e Espírito Santo. A partir do mistério da vida de Jesus, de Cristo, nós podemos conhecer um único Deus, em 3 pessoas distintas, a Santíssima Trindade. Veja só, que a Santíssima Trindade não são 3 deuses. Porque se fosse 3 deuses, sempre vai ter um Deus maior que o outro. Esse que é o maior é o Deus, né? Mas não são 3 deuses, são 3 pessoas. Beleza? Então não são 3 deuses diferentes ou iguais, veja só. Mas um único Deus em comunhão de 3 pessoas diferentes. Às vezes, pode parecer difícil explicar e entender, não é verdade, sobre Deus. Contudo, não é difícil conhecê-lo através do amor, porque Deus é amor, como acabei de falar, né? São João, no Evangelho de São João, nós podemos ler. Quem ama, conhece a Deus, porque experimentou o seu amor. No amor que já existe, que você já sente, né? Experimenta o seu amor no amor que já sente. Deus é a razão e o sentido de amor. Olha que bonito. E se Deus é amor, podemos entender que Ele seja 3 pessoas, porque só existe amor entre pessoas. É impossível, não é verdade? A gente imaginar Deus sozinho, solitário. Não, Deus é amor. Você que ama, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, nós amamos nossos pais, nossos irmãos, precisa de alguém para que nós possamos amar. Da mesma forma, Deus. 3 pessoas, Deus não é solitário, sozinho, não. É uma comunidade. Olha que bonito. E o amor, esse amor, né, que Deus é, né? O amor faz com que as pessoas se unam, vivam também em comunidade. Por isso Deus é um só, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam tanto que formam uma única comunidade de amor, uma única família de 3 pessoas que vivem um amor infinito e absoluto. Então Deus é 3 pessoas diferentes, distintas, que se amam tanto, que vivem tão unidas que formam um só Deus. Olha que bonito. E a Santíssima Trindade é a melhor
de todas as comunidades, né? Então Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Se nós acompanharmos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, como também o catequista já citou, vemos que Deus é Pai. Também um Pai amoroso, é santo, né? Um Pai amoroso que é santo e nos convida também a sermos santos, à santidade. Um Pai que é Rei e que divide conosco o seu reino, o reino de Deus. Um Pai também que nos dá o pão de cada dia, que nos sustenta, como nós dizemos na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. Um Pai que nos perdoa e nos ensina a perdoar, assim como também rezamos no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai que é misericordioso. Um Pai que é libertador, nos livra do mal e das tentações. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus é o Pai que nos defende dos perigos. Amém? Amém. E nós cristãos acreditamos que nossa inteligência é capaz de conhecer Deus, sobretudo através de Jesus Cristo. O homem de Nazaré é a imagem mais perfeita que conhecemos de Deus, Jesus de Nazaré. Toda a vida de Jesus, palavras e gestos revelam a face humana de Deus. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado no ventre de Maria, e ele foi em tudo como nós, exceto no pecado. Ele viveu, se alimentou, sorriu, chorou, se divertiu, morreu e venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e nos mostrou que Deus nos criou para a vida eterna de felicidade junto dele. Olha só, né? Que interessante. O que Deus Pai sente pelo seu Filho, Jesus Cristo, é envolvido no Espírito amoroso, santo. O Divino Espírito é a ternura na relação entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida através do sopro de Deus na criação do homem e da mulher. É o Santo Espírito que fecundou Maria para que Jesus se encarnasse. Por isso nós dizemos que Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, porque foi o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, que fez com que Jesus fosse gerado no ventre de Nossa Senhora e se encarnasse, se fizesse um de nós, se fez um de nós. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É o nosso defensor, o consolador, o paráclito, né? O advogado que Deus nos manda, doador dos dons que nós temos. O Espírito Santo que foi enviado, né? No dia de Pentecostes, sobre cada um de nós, sobre a igreja, e nos dá os dons do Espírito Santo, dons da sabedoria, da inteligência, do conselho, do temor de Deus, da piedade, da fortaleza, né? Olha só que dons bonitos que Deus nos dá. Que maravilha, né? E também é por obra do Espírito Santo que nós temos fé e podemos acolher o mistério do Deus Trindade. E aí? Depois de todas essas informações, né, de toda essa catequese, será que ficou ainda alguma dúvida? Alguma coisa que, catequista, não entendi direito essa parte. Se você tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que vamos estar respondendo. Ou, se você preferir, também pode perguntar à sua catequista, que com certeza terá resposta. Agora, então, olha só, nosso encontro já está chegando ao fim, foi muito rápido, não é verdade? Vamos então agora para o nosso momento de oração final. Convido você, se você tiver alguém na sua casa, né, que queira rezar conosco nesse momento final da nossa catequese, chame agora também, convide para rezar conosco. Afinal, se a Santíssima Trindade vive em comunidade, nós também devemos viver em comunidade, amando o próximo como a nós mesmos e amando a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse momento de oração, convido você a fechar os seus olhos por um instante, abaixar um pouquinho sua cabeça, colocar sua mão sobre o seu coração
e pedir para que sempre Deus nos livre de todo perigo. Que Deus nos abençoe e ilumine nosso entendimento, para que nós possamos, ao longo da nossa vida, a cada dia, conhecer um pouquinho mais sobre Ele, conhecer um pouquinho mais sobre o seu coração, conhecer um pouquinho mais sobre quem é Deus. Convido você nesse momento a colocar suas intenções, especialmente pelo fim dessa pandemia, né? Pedindo para que Deus abençoe todas aquelas pessoas que são doentes, estão nos hospitais, aqueles que trabalham nos hospitais e aqueles que também estão internados, que são doentes, para que Deus possa restaurar a saúde. Contudo, que não se faça a nós, mas a vontade de Deus. Pedindo que Deus também abençoe nossas famílias, cada um de nós, sempre nos dê a paz. Vamos rezar então. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a nossa mãezinha querida, que sempre nos abençoe, rezemos também o Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E também, para terminar o nosso encontro, hoje vamos terminar com uma oração de exorcismo. Ela é uma oração onde pedimos que Deus afaste de nós o espírito do mal, o erro e o pecado. Temos que renunciar todo o mal para alcançarmos cada vez mais a santidade e sermos templos da Santíssima Trindade. Afinal, o Espírito Santo habita no nosso coração. Somos templos do Espírito Santo. Sabemos que sozinhos não conseguiremos, mas com a ajuda de Deus, que nos é dada através da oração, com certeza venceremos o mal que nos aflige. Então, nesse momento, convido a cada um de vocês, quem puder que se ajoelhe, tudo bem? É um momento de muita oração mesmo. Se você tem um espacinho na sua casa, por favor, se ajoelhe. Se você quiser colocar a mão sobre o seu coração e repita como catequista. O catequista vai rezar bem devagarinho. Convida você a ir repetindo comigo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos prometestes o Espírito Santo por meio do vosso Filho unigênito, atendei à oração que vos dirigimos por esses catequizandos e catequizandas que em vós confiam. Afastai deles e delas todo o espírito do mal, todo o erro e todo o pecado, para que possam tornar-se templos do Espírito Santo. Fazei que a palavra que procede da nossa fé não seja dita em vão, mas confirmai-a com aquele poder e graça com que o vosso Filho unigênito libertou do mal este mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Trindade Santa nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu mandar um tchauzinho e vocês verem as fotinhas, tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: na missa desse final de semana, prestem atenção nos momentos onde se menciona a Trindade. Vamos tentar memorizar e ver quem consegue lembrar para o próximo encontro? Pode ser? Beleza? Então, se você for participar da missa presencialmente, preste atenção. E se você for participar da missa também online, também preste atenção. Anote, se você puder, em algum papelzinho, ou
tente memorizar. Quais os momentos em que é citada a Trindade ao longo da missa? Tudo bem? Mais um recado importante. Quem puder também, rezar essa oração do exorcismo, tudo bem? Aplicando a si ou a alguém da família que tenha necessidade de se afastar de algum mal, algum vício, alguém da família que talvez bebe, fuma, que tem um vício que não é muito legal. Vamos então rezar essa oração por essas pessoas e também por cada um de nós. Amém? Amém, pessoal. Até semana que vem. Foi uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. Aquele abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.